Olá para você, eu sou a Erika Lima e hoje no Convergente, mais um debate político. Você está percebendo que a gente está tendo horários diferentes daquele de costume, né? Mas é porque a eleição 2022, a gente tem que fazer essa cobertura completa, procurar receber o máximo de pré-candidatos. A gente já está véspera de convenções e hoje a gente tem aqui Anne Moura, ela que está como pré-candidata a deputada federal pelo PT. Seja bem-vinda ao Convergente. Obrigado, Érica. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Anne, seu nome é Caroline Moura de Souza, né? Manauara, descendente de indígena, 35 anos e enfermeira. Mulher forte, né? Que está aqui com a gente. Eu vejo que a construção da sua caminhada ela não veio de qualquer forma. Você já tem uma trajetória, né, de movimentos sociais, mas para entender tudo isso, eu quero saber quem é a Anne de verdade. Então, eu comecei, Érica, a minha trajetória ainda na juventude, na militância do movimento estudantil, quando eu tinha 15 anos. Foi a primeira vez que eu comecei a ter contato, né, com esse despertar do senso crítico. E ali, logo que eu tirei meu título, eu me filiei no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, do qual faço parte até hoje. E eu comecei a fazer essa militância no movimento estudantil, logo fui para a direção do partido. Militei em muitas organizações aqui, organizações importantes de juventude, de mulheres, em defesa da Amazônia, do movimento indigenista aqui, indígena. Participei de muitos processos de conferências, um processo de construção aqui. Então, a minha militância e a minha trajetória ela não começa só no período eleitoral. Eu sou militante sempre e faço parte dessa construção. E muito cedo, eu participando da juventude do PT, eu fui para a direção nacional da juventude do PT. E nacionalmente, você tem lá uma percepção de quem trabalha e quem se dedica, eles começam a investir. Então, eu tive muito processo de formação, viajei a outros países, eu fui preparada, de fato, eu diria, não só pela trajetória aqui, pela militância no Estado, mas nacionalmente também. Aí fui para a Executiva Nacional, cheguei na Executiva Nacional, eu tinha 26 anos, eu fui da primeira composição da direção do PT que teria a cota, ali teve a cota geracional com 20%, e com 30 anos eu fui eleita a secretária nacional de mulheres mais jovem do país, que é uma eleição que é feita por votação de todas as mulheres filiadas no PT. E eu, com muita honra, assumi essa tarefa e fui reeleita agora, depois de fazer um trabalho de 4 anos. Fui reeleita. Então, eu estou hoje secretária nacional de mulheres do PT, participo do grupo de trabalho eleitoral, sou da Executiva Nacional, sou da Executiva da Federação. Fico brincando, Érica, que eu já posso me aposentar de tanta coisa que eu já fiz. Quando eu fizer 40 anos, já posso me aposentar dessa militância, porque a nossa trajetória começou muito cedo mesmo. Interessante que estava compartilhando aqui, né? Aproveito para você que está acompanhando. Ainda dá tempo de você pegar o nosso link, colocar na sua linha de transmissão do WhatsApp e acompanhar, porque é importante. O Convergente vem fazendo esse papel educativo, né? De trazer de uma forma objetiva, combatendo fake news, mas trazendo aqui as pessoas que estão como pré-candidatos e conhecendo um pouco mais dessas pessoas. E, Anne, quando você foi falando para mim, eu achei interessante que o desconhecimento muitas vezes, porque eu estava justamente conversando com a redação e com algumas pessoas da sua assessoria, e dizendo assim que o PT ele precisava, assim como não só o PT, mas outros partidos, investir em novos nomes, né? E aí você foi falando tudo que você foi tendo de formação dentro do partido. E a gente hoje tem uma Manauara vindo com a força que você está tendo como pré-candidato a deputado federal. Isso teve uma construção, foi planejado, né? Tem um objetivo por trás. Isso é interessante de ver. E principalmente porque a gente precisa, né, de mulheres na política também, dessa representatividade. E pensando nessa situação, a gente viveu momentos de muita polarização, né? Desde a eleição de 2018, eu sei que você está no partido, você mesmo disse que já participou, né, de vários diretórios, vem aí à frente de... como é que você está percebendo agora esse cenário, nesse momento da eleição, de que o Lula está como pré-candidato também?
Então, ainda que tenha esse processo de investimento, de formação, a nossa presença na política das mulheres ainda é muito pequena, mas eu diria que eu sou uma exceção desse processo de construção e, por isso, sendo secretária nacional, em uma reunião na direção nacional com o presidente Lula, com a presidenta Gleisi, surgiu a possibilidade da gente, então, construir o nosso nome aqui, disputar como pré-candidata agora, nesse momento, a deputada federal. Surgiu de um processo desse. O presidente Lula tem aí muito bem avaliado, muito bem colocado nas pesquisas, embora a gente saiba que a eleição ainda não ganha só com pesquisa, a gente precisa de muito trabalho, mas ele vai precisar de um time na Câmara Federal. E daí surge também a possibilidade de apresentar um nome a partir desse diálogo e vim aqui para o Estado. Eu nunca larguei minha militância aqui no Estado, mas já fui candidata em 2016 a vereadora e retomo agora como pré-candidata federal para ajudar o presidente Lula. E a gente está vivendo, de fato, uma situação de um país muito polarizado, mas que não é uma difícil escolha, como alguns jornais tentam colocar. O que está colocado hoje é a volta da fome, o desemprego, a falta de oportunidade e uma situação de um país que já tinha saído da miséria e a gente volta com tudo. E, nessa perspectiva, a grande maioria que são chefes de família são mulheres. Nós somos a maioria do eleitorado, somos a maioria da população e somos a maioria que tem um impacto direto com os retrocessos que têm acontecendo. Então, a polarização que está colocada, ela é muito simples. Quem quer um país democrático com um projeto nacional claro e objetivo e quem não quer, quem não tem projeto para apresentar, que não tem saídas. Hoje a gente vive uma situação de uma constante fake news, de mentiras o tempo todo, baseado numa sustentação que ela não se expressa na vida do povo. Hoje você vai em qualquer mercado, você vê a situação da polarização que está colocada, ela tem dois caminhos. O caminho de você, com intolerância, com ódio, com raiva, e você não ter projeto de país, de saída nenhuma, e um outro, que é a nossa chapa, que é o presidente Lula e Alckmin, são pré-candidatos, que têm experiência de governar e que apresenta saídas para o povo. Essa é uma coisa que a gente tem chamado muita atenção nessas eleições. Nós não podemos errar no voto. E não é porque a gente quer que vote na gente. É importante olhar em quem você vai votar, as propostas, em quem você quer que represente você. Porque um voto errado tem consequências muito graves. Pensando no que você está colocando, a gente vê que está assim, um contraponto, né? Direita e esquerda. E a gente também vê que agora, nesse momento político, mais ainda, também está uma movimentação, né, de nome de mulheres também para concorrer a cargos de direita, né? E vem com uma vertente de diálogo, de propostas também, muitas vezes, bem diferente da esquerda, né? Estava acompanhando, inclusive, em um canal, nas redes sociais, um grupo de mulheres também, que é essa questão de bancada, ficou uma coisa muito forte, né? Agora tem muitas bancadas para deputado estadual, vejo aqui no estado do Amazonas, e aí você vem com um nome solo, né? Mas dentro de uma articulação que, com o Manauara, e a sua trajetória, que eu vejo que foi muito bem pensada. Eu vejo que você é uma mulher muito inteligente, conseguiu construir essa movimentação, essa articulação, já tem um grande respeito, né? Eu mesma, quando pensei em entrevistar, fui ver suas redes sociais, né? Fui ver quem é a Anne, e aí as pessoas falaram muito bem de você. E uma coisa que me deixou também surpresa, mas assim, feliz, e é uma coisa comum da mulher, mas eu vejo assim que isso traz, que você é uma mulher de muita garra, é que você está enfrentando, né, um pleito de um ano político extremamente desafiador e está grávida, é isso? Fala pra gente. Muita gente estranha, Anne, como é que é? É isso, Érica, é estranho, principalmente os homens, é a grande maioria, né? Porque a política é majoritariamente feita de homens, e embora nós tenhamos hoje mulheres disputando, e isso que você está falando é muito correto, tanto da direita quanto da esquerda. Agora, não basta ser mulher, é defender a causa das mulheres. Não adianta só colocar uma mulher lá para ela defender um homem ou defender as ideias do homem. Ela precisa defender as nossas causas, que é o aumento do feminicídio, a gente precisa combater, efetivar de fato as leis, a Lei Maria da Penha, como que está funcionando, quais são os órgãos de proteção,
Como que a gente fala sobre a questão da dignidade menstrual? Porque só agora a gente trouxe esse debate à luz, assim, à luz desse debate na Câmara Federal. E foi preciso uma mulher apresentar. Então, tem pautas que são nossas, que só as mulheres, estando ali representadas, conseguirão apresentar. E, na soma disso, eu, de fato, estou grávida. Essa é uma grande surpresa, tem um impacto muito grande, principalmente dos homens. Eles, como está grávida, tu vai conseguir, tu vai dar conta. E, para mim, é muito tranquilo isso, porque tem mulheres que trabalham até o dia de parir. Elas trabalham. Essa realidade para as mulheres é comum. É que, como não tem muita mulher na política, eles não estão acostumados a ver as mulheres grávidas também atuando. E Mas gravidez não é doença. E a gente viu isso, bem impactante também, porque a gente tem uma parlamentar aqui, né, no estado do Amazonas, que ficou grávida, tirou licença, e isso não é tão típico, né? Depois tivemos outra mulher também, e quando as pessoas pensam também no mercado de trabalho, que é uma realidade, né? Será que eu vou optar por escolher uma mulher, contratar uma mulher porque ela pode ficar grávida, que ela vai... E não é por aí, né? A gente vê que as mulheres precisam, né, ocupar cargos na política, sim. A gente vê que um grande número, o maior número de eleitores são mulheres no Brasil, e aqui no estado do Amazonas até aumentou o número de mulheres que são eleitoras, mas, porém, é interessante a gente colocar isso aqui, ouvir um pouco da sua opinião, para a gente entender quem é a Anne, né, como você pensa sobre as coisas. O portal O Convergente, ele está indo às ruas, e a gente está pegando Fala Povo, né? Sobre vários temas. A gente colocou uma série chamada Manifesto, Politizando Opiniões, que é uma forma de a gente fazer a cobertura da eleição de 2022 também com o objetivo de educação política. E você acredita que muitas mulheres não querem falar de política, não gostam de falar de política e também não votam em mulheres? Mas a gente pode sim mudar isso. Como é que você pensa sobre isso? Érica, isso é muito interessante, porque é o que a gente trabalha o tempo todo na nossa militância. A gente vive numa sociedade que ela tem uma cultura patriarcal, que nós fomos ensinadas a ficar na cozinha, a cuidar dos filhos e a não estar nos espaços de poder. Nós fomos ensinadas a que o nosso irmão, ele tem a maior liberdade possível, mas nós mulheres não temos, que nós temos que pensar na roupa que vamos vestir para não sermos estupradas. Nós fomos educadas numa sociedade que a gente tem que o tempo todo nos colocar em algum lugar, enquanto tem uma liberdade total dos homens, e está errado. Nós precisamos viver livremente. A nossa defesa da nossa liberdade, do nosso corpo, da nossa escolha, ela não pode ser um critério de um padrão da sociedade imposto por essa sociedade que culturalmente tem a sua maioria de homens. E isso tem um reflexo. Eu digo para você com toda certeza, quem mais faz política nesse país são as mulheres. As mulheres, elas precisam tomar uma decisão todos os dias, Érica, de colocar o pão na mesa. E elas têm que dar um jeito delas, por causa que quando ela tem uma criança passando fome, pedindo, mãe, estou com fome, minha barriga está doendo com fome, que é a maioria da realidade, ela dá um jeito. Ela vende o que ela não tem, mas ela dá um jeito de colocar comida na mesa. E para ela fazer isso, ela tem que fazer política. Acontece que a nossa educação, ela também não tem esse viés de preparação de cidadã e de cidadão, de compreender quais são os seus direitos. Então, é muito difícil, se você vive numa cultura ensinada que você tem que ter um determinado lugar, você achar que você participa da política ou que você tem escolha. E, pior ainda, tentam nos rivalizar o tempo todo. O cabelo da mulher, a roupa da mulher, isso é ensinado. E a gente precisa, de fato, combater. Eu tenho dito nas minhas reuniões, nas minhas entrevistas, que, primeiro, que eu não sou militante de eleição. Eu disputo um processo eleitoral, mas eu sou militante todos os dias da minha vida, desde os meus 15 anos. Eu luto pelos direitos das pessoas, luto pelos direitos sociais e, portanto, essa eleição, além de pedir voto, além de organizar, além de fazer a defesa e representar o povo, precisa ser um processo de organização social. Em nenhuma reunião, em nenhum processo, fazendo exatamente o que vocês estão colocando, você precisa trabalhar de forma didática para ir também fazendo com que o povo compreenda que você não pode vender o voto,
que você não pode fazer escolhas erradas, que da onde que sai esse dinheiro, que esse dinheiro sai do seu bolso e que a sua situação, ela não melhora se você não fizer corretamente. E isso também acontece com as mulheres. E olha, na nossa campanha tem várias frentes, mas uma das principais são, de fato, as mulheres. Vamos mandar um abraço para quem está acompanhando a gente aqui? Vamos. Tem bastante gente. Olha, bastante gente aqui. Rosivaldo Alves, Marcos Reis da Damasceno, Fabrício, que é diretor do Portal Manaus, um beijo. Juan, a gente tem aqui Ana Salete, Beatriz, tem a Natália Cavalcante, minha candidata a deputada federal, me representa muito. Francinildo Alberto, um beijo, a gente também entrevistou a Francinilda ontem. Temos aqui o Sérgio Vilela, Ana Vitória, minha candidata, lembrando que está como pré-candidata ainda falta a convenção. José Carlos Jerônimo, Elisângela Brandão, maravilhosa entrevista, Mulheres no Poder. Beijo, Elisângela, minha vizinha. E Olane Moraes, por mais mulheres no poder, por mais mulheres no poder, falando muito isso, né? Ela fala, o PT é o maior partido da América Latina, vamos com tudo. Antônio Peixoto, manda um beijo pro Coroado. Um beijo pro Coroado. A gente aproveita realmente e manda um beijo para todos os bairros aqui de Manaus, nossa capital. E a gente está optando principalmente por fazer no Facebook, porque a gente tem que prestigiar os municípios do estado do Amazonas. Então, os municípios do estado do Amazonas acompanham o Convergente e o Facebook é o que mais eles, né, utilizam. Lembrando que essa entrevista, ela vai sair com uma matéria também e ela vai subir em todas as nossas plataformas, tá? Das redes sociais. Então, como você está como pré-candidata a deputada federal, e a gente já vem falando sobre a importância da mulher, como uma forma de realmente chacoalhar, né? E fazer com que as pessoas entendam isso. Mas é importante também saber como você pensa, né, sobre os problemas que nós enfrentamos aqui no estado do Amazonas. E a gente já vem aí com Zona Franca de Manaus, né? É uma coisa que está sendo muito discutida. A gente está passando por muitas mudanças. Uma hora dizem que vão reduzir, outra hora cede. Mas a gente vê que essa instabilidade, né, ela gera uma série de situações, tanto que muitas empresas já foram embora de Manaus. Então, como que você percebe a Zona Franca de Manaus? Você é a favor que a gente tenha uma outra vertente econômica? Como é que é o seu pensamento sobre isso? No primeiro, só de mandar os beijos aí, o Coroado é meu bairro, né? É onde eu moro. É por isso que a turma tá aí, também quero reforçar esse beijo, assim como toda a turma da Zona Leste, que é a minha área, né? Como diz o outro, eu sou da ZL também. Mas, assim, olha, a Zona Franca, ela continua sendo o modelo mais promissor de desenvolvimento econômico do nosso estado, com a presença de empregos, infelizmente mais concentrado na capital, mas que mantém a floresta em pé e que também sustenta, o recurso dali sustenta outros espaços, além da questão dos trabalhadores e das trabalhadoras, como a Universidade Estadual do Amazonas, onde eu estudei. Então, a importância da Zona Franca hoje como modelo, ela continua sendo o principal modelo. E os ataques que a gente tem sofrido das reduções do IPI para beneficiar outros estados e tal, isso é um ataque direto aos trabalhadores aqui que têm 100 mil empregos diretos e até quase 500 mil empregos indiretos, né, de fornecedores e de pessoas. Se numa situação em que está cada vez mais faltando emprego e a gente sofre um ataque que nem esse na Zona Franca, com toda certeza, isso aí já é um lado que as pessoas precisam entender, de que lado você vai estar. Essa é uma coisa para a gente que está muito clara. A outra coisa que eu acho que não é apenas a Zona Franca de Manaus. Acho que a gente tem que manter um desenvolvimento, manter o polo industrial de acordo com o que ele foi pensado, tentar atrair as empresas novamente, e esse modelo continua sendo o mais promissor, mas não é o suficiente. Não para a dimensão do nosso estado, não para as coisas que estão colocadas, principalmente no debate da Amazônia, de forma internacional. Nós temos aqui riquezas naturais, nós temos aqui produtos que a gente pode valorizar para fortalecer a nossa economia regional, a partir dos saberes locais, a partir dessa relação com os povos originários, com os povos tradicionais, não na perspectiva do desmatamento,
mas da perspectiva de geração de emprego a partir do seu local. Porque eu viajei agora no interior do estado, viajando alguns municípios, e você percebe muito forte, não só pela presença dos rios que a gente tem, dos peixes que não tem em lugar nenhum, mas as coisas que tem aqui no nosso estado, o açaí, a castanha, o buriti, e que a gente pode fazer disso alternativas, que as pessoas vêm aqui, pegam as nossas sabedorias, pegam o que a gente tem de riqueza e levam para fora e vende um horror de caro, e a gente não tem nada para trabalhar aqui com a bioeconomia, para trabalhar esse desenvolvimento. E eu acho que a gente vai precisar investir muito nisso. Eu participei da parte do programa de governo com o presidente Lula. Além das mulheres, eu também participei do meio ambiente, que trabalha nessa perspectiva do desenvolvimento do país. E nós temos um olhar, que nós não somos contra o desenvolvimento, nós somos totalmente a favor. Queremos que o país se desenvolva, desde que seja respeitado o nosso território, os saberes dos povos originários, os saberes dos povos tradicionais e, principalmente, aonde as pessoas vivem. Não dá para as pessoas que plantam e pescam ali serem as pessoas que vendem por um preço baixíssimo e você não tem investimento. O setor primário aqui no nosso estado, que tem terra por tudo quanto é lugar, você não tem um investimento direto. Então, nós vamos precisar tratar disso para falar do desenvolvimento. E essas são alternativas que se somam à Zona Franca de Manaus. Então, primeiro, a nossa defesa, os nossos governos prorrogaram a Zona Franca de Manaus e vai continuar com esse compromisso, o presidente Lula já falou, mas junto com isso nós vamos pensar com o INPA, com o IBAMA, com o INCRA, com instituições que pensam a Amazônia e esse desenvolvimento, de como a gente pode desenvolver, mas preservando. Eu aproveito e mando um abraço para quem está acompanhando a gente aqui e para o Francisco Praciano. Ele falou assim, tem mulher na política, valeu, Anne Moura. E já convido o Francisco Praciano, né, a vir aqui no Convergente falar com a gente. E eu achei interessante que você falou sobre essa questão da sustentabilidade, do meio ambiente. E a gente vê que hoje, dentro também da engenharia que a gente tem tão desenvolvida, quando a gente fala sobre a BR-319, a gente a gente tem outros lugares do mundo mais desafiadores que foram feitos estradas, mas que levaram em consideração todos os aspectos ambientais, os povos, né, que a gente tem aqui, que são os povos indígenas, que tem que ser ouvido, tem que ser respeitado, as terras de preservação. Então, tem muitas opções, né, Anne? A gente fica pensando, eu sempre pergunto de algumas pessoas, de algumas que vêm aqui, por que você acha, né, que até hoje a gente não entrou num consenso realmente para essa questão da BR? É falta de conhecimento e falta também... uma coisa que precisa ser valorizada, que não acontece nesse governo, é você compreender o lugar que a gente vive. Eu acho que para poder desenvolver, fazer uma estrada e da complexidade que é da BR-319, precisa ser ouvido quem mora ali em torno dela. E eu acho que é isso que falta para a gente pensar numa alternativa. Não adianta você trazer grandes empreendimentos sem ouvir quem mora ali naquele local. É as pessoas que sabem qual é a época que chove, porque você tem que ter um material específico para poder ter nessa estrada, senão não adianta. Nós temos uma outra realidade, a floresta, porque a floresta ela está ali, é o lugar dela. Se a gente vai entrar com uma estrada nessa floresta, nós precisamos saber como que nós vamos tratar isso, para ela não invadir, para ela não ficar uma situação desgastante e não acabar com tudo. Hoje é intrafegável, infelizmente. Entra governo, sai governo e ninguém consegue se comprometer. E essa é uma coisa, o presidente Lula deu uma entrevista outro dia falando sobre isso, sobre a BR-319, que é preciso fazer esse diálogo com os órgãos ambientais, com quem mora ali e com essa tecnologia, que eu acho que está fora do país. Eu concordo contigo. Não está aqui no nosso país. E a gente pode fazer parceria. Infelizmente, esse atual governo está desmoralizado com o resto do país. Dificilmente alguém traria uma tecnologia para conseguir com que a gente desenvolvesse. Mas acho que se a gente muda, talvez a gente volte para um cenário de perspectiva, eu diria até de um olhar internacional para nós aqui na Amazônia e também no Brasil, porque a gente está totalmente desrespeitado. Para a gente poder já ir chegando, para finalizar nossa entrevista, está muito boa, eu gostaria que você falasse um pouco também, que você é enfermeira, né? E a gente sabe que a gente passou por um período da pandemia.
E a gente viu o quanto foi importante o papel de alguns deputados federais, não todos, a gente consegue contar no dedo, né? Que conseguiram realmente, pelo menos, enviar suas emendas, né? Pelo menos se articular em algumas necessidades que a gente teve aqui no estado do Amazonas. A pandemia aqui no estado do Amazonas, nossa capital, foi muito, mas muito difícil. A gente passou por momentos... o mundo não esperava passar, acredito, por uma situação como essa. É claro que a gente vai buscando, a epidemiologia, ela justamente vai buscando aferir, né, acontecimentos tão catastróficos como a gente passou. Mas, assim, dentro da área da saúde, né, pensando como futura deputada federal, que ainda está como pré-candidata, ainda vai passar por convenção, mas caso você realmente representasse o Amazonas, o que você pensa sobre a nossa política de saúde aqui, principalmente levando em consideração os municípios e a complexidade geográfica? Érica, perfeita essa pergunta. Eu me formei, mas eu não atuei, né? Não segui porque já estava sugada nessa trajetória, nessa militância, fui para outros caminhos, mas a minha família toda é da área da saúde, de atuação. Minha mãe tem mais de 30 anos em SPAs e lá no bairro do Coroado, minhas irmãs que são da área também, minha família que tem farmácia, então toda a minha família é envolvida de alguma forma com a questão da saúde. E tem uma coisa muito interessante que eu tenho falado, é o que ficou depois da pandemia. Primeiro tem uma constatação de que só tem UTI aqui na capital. Nós perdemos muitas pessoas, porque não tinha um plano para poder cuidar. E mesmo assim, houve um processo de negação. Não usa máscara, não vacina, não usa máscara, não vacina. Nós ficamos nesse processo. Aqui foi tratado como fosse um teste de rebanho, de imunidade, não sei do quê, e que foi denunciado, inclusive, na CPI da Covid. Aqui o nosso estado foi o cobaia. A gente passou por uma situação muito difícil, mas só que teve bastante investimento. Também veio recurso. Algumas pessoas ficaram milionárias. A pergunta que a gente deve fazer é: o que ficou de legado depois da pandemia? Será que a gente não aprendeu nada? Os hospitais de alta complexidade aqui no nosso estado, eles são poucos ainda, pela dimensão da população que a gente tem. Como que a gente vai fazer com um olhar para os municípios que têm grande polo? Tudo bem, não dá para colocar UTI em todos os municípios, mas nos principais polos. Por que a gente não tem um hospital de médio porte? Eu não vou dizer de alto porte, não. De médio porte. Não tem. E o transporte de lá para cá? As mortes que a gente teve na pandemia, que elas têm notificação, é o que foi possível fazer. E as dos municípios, que elas nem sequer foram notificadas, é muito mais. Nós perdemos muita gente, muita gente. Então, eu acho que a gente vai precisar, primeiro, fiscalizar o recurso da saúde. Porque hoje está tudo bloqueado. O que tem hoje é um tal de orçamento secreto. Então, você não tem dinheiro para educação, não tem para saúde, não tem para segurança pública, que são os principais caos hoje. Que a educação pública está sucateada, desde a educação básica. Ontem eu conversava com um companheiro que dizia: olha, meu filho vai para a aula, mas todo dia tem alguma coisa, ou alguém morreu, ou tem uma palestra, ou tem não sei o quê. Essa é a educação básica. E às vezes a criança vai para a aula, vai para estudar, mas vai pela merenda escolar também, porque está passando muita fome. Então, e você imagina que quando você não tem dinheiro para investir isso, o caos é redobrado. Então, acho que a gente tem que fiscalizar o dinheiro da saúde e trabalhar um planejamento pensando o Estado como um todo, e não só na capital. E ainda na capital, como é que faz essa distribuição também de recursos e de atendimento. Não só das UBS, como dos SPAs e dos hospitais de alta complexidade. Tem pessoas que ficam meses e meses para conseguir uma cirurgia e conseguir um atendimento. Você tem que ver, quem que me indica, quem que faz isso, quem que faz aquilo, senão você não consegue. E eu termino para te dizendo o seguinte, Érica, eu não vou muito longe, não. Eu tenho uma outra companheira que está grávida, como eu, e ela não conseguiu fazer uma ultrassom. Ao mesmo tempo que eu, para poder fazer o pré-natal no hospital público, e ela só conseguiu previsão de ultrassom em setembro. Tu imagina a realidade dessas mulheres, como é que elas estão gestando essas crianças com o mínimo do pré-natal. Então, essa é a realidade da saúde hoje, de todas as formas. Eu te digo com toda certeza, num espaço que nem esse, se tudo der certo, com o apoio do povo e a gente concretizar,
e chegar lá na Câmara Federal, uma das minhas pautas principais será essa. A saúde, principalmente a da mulher, porque existe diferença. Para você fazer preventivo, para fazer mamografia, para você ter acesso ao exame, você não tem. E essa é uma realidade muito cruel que a gente tem vivido. Aproveitando que você falou, que você já veio como candidata à vereança aqui na nossa capital, qual é a diferença da Anne, daquela eleição, para a Anne de agora? Eita, Érica, interessante isso aí. Olha, em 2016, a gente estava vivendo um momento muito difícil, que era um momento ali do golpe, né, na presidenta Dilma. Eu estava na Executiva Nacional do PT, e eu estava ali ainda saindo quase da juventude, e a gente veio com a tarefa de colocar o nome à disposição. Eu posso te dizer que desse tempo para cá tem um processo, a gente amadurece, não tem como. Eu vivi 2 momentos muito difíceis no cenário nacional e que me deram um impacto muito grande. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso, Érica, aqui, inclusive, especial aqui para o Convergente. Eu vi a saída da rampa da presidenta Dilma, eu vivi o golpe com a presidenta Dilma. Eu estava na 4ª conferência, eu chorei ali naquele momento, vivi tudo aquela mobilização que aparece entre vermelho e amarelo e tal. Eu estava ali, eu vivi a prisão do presidente Lula, eu estava em São Bernardo do Campo, e eu fico brincando que eu peguei a parte pior na direção nacional, a parte boa eu não peguei. Estou esperando a parte boa agora, né, nessa eleição. Mas eu vivi 2 momentos muito difíceis em que é colocado em jogo, quem de fato defende a democracia, é colocado em jogo o que você acredita, de fato, assim, o que você está militando por quê? E você fica, às vezes, assim, numa impotência muito grande. Nossa, olha a situação que nós estamos e para onde que a gente vai. Então, isso me fez amadurecer muito, além do investimento nacional, mas viver esses 2 momentos da democracia me fez repensar o meu papel como militante e o quanto eu poderia ajudar, já ajudando nacionalmente, mas o meu Estado. Então, eu poderia te dizer que eu ficaria lá, nacionalmente, participando, contribuindo, e estou na coordenação, estou ajudando, estou ao lado da presidenta Gleisi, mas é aqui no meu Estado que eu quero ajudar, é nessa frente aqui. Então, esses 2 momentos da história me fizeram repensar esse caminho da minha trajetória, por isso que também hoje eu me sinto mais madura, mais preparada e mais convencida que é pela democracia, pela disputa de projetos, de ideias, que a gente consegue mudar a realidade do povo. É interessante que aqui, ao longo do tempo, da experiência que eu tenho entrevistando as pessoas, tem pessoas que mudam muito de partido, né? E eu não estou dizendo se isso é certo, se é errado, mas eu vejo assim que são poucas pessoas que têm uma construção histórica, né, constante como a que você está apresentando aqui. E aí essa sua fala traz muito forte um sentimento de pertencimento ao Partido dos Trabalhadores, né, que você está como pré-candidata. E eu queria que você pudesse também falar para a gente, nessa relação tão próxima que você tem com a presidenta, né, do partido, a Gleisi, e com o presidente Lula, que está como pré-candidato também à presidência da República. Como é que eles estão se sentindo nesse momento? Como é que tu está percebendo o sentimento deles, uma vez que você passou... Você acabou de relatar, você passou por todo esse processo. Impeachment muito próximo, né? Da Nacional. Você passou por um momento da prisão do presidente. Aí agora ele está nesse outro contexto, casou também, né? Mas, assim... Como é que está a saúde dele? Como é que ele está percebendo isso? Ele realmente tem esperança, né? Ou foi uma pressão do partido? Como é que você percebe isso? Olha, primeiro da nossa presidenta Gleisi, que ela é uma fonte de inspiração para as mulheres. Ela é mãe, pré-candidata a deputada federal, presidenta do nosso partido, preside a federação que a gente tem hoje e é a coordenadora geral da campanha do presidente Lula. Ela é uma grande amiga, uma grande companheira. Eu estou com ela desde a primeira eleição dela, porque eu já estava na direção. E ela tem uma capacidade de força muito grande e representa num ambiente que é muito masculino. Às vezes tem foto que é só homem e está lá a Gleisi na frente, sabe, posicionada. Isso é motivo de muito orgulho. E ela está muito animada. É exaustivo
ficar para lá e para cá é um sacrifício da nossa própria vida, não tem como. Mas é também nessa mesma lógica, né? Ela foi uma que capitaneou a defesa do presidente Lula. Teve muitas pessoas que duvidaram. E ela assumiu a liderança da campanha do Lula livre, do Lula inocente, com muita articulação internacional. O Lula ficou preso na cidade dela, que é no Paraná. Então, todos os dias ela estava com o presidente Lula, ela estava ali acompanhando. E eu perguntei para ela uma vez como é que ela aguentava ficar naquela situação de ter que dirigir, enfrentar a imprensa e tudo aquilo o tempo todo e ainda ter que ir lá visitar o presidente Lula. E é isso, é você acreditar. Essa questão do pertencimento tem muito com isso. Você tem convicção do seu lugar. Agora, o Lula está animadíssimo, assim. Às vezes eu olho para ele e digo, nossa, como é que a pessoa tem essa energia? Porque é claro que ele casou, que ele está dizendo aí que está cheio de energia, está ótimo. A gente sabe que ele é um senhor, já é um senhor de 70 e poucos anos, mas ele está muito otimista, assim, Érica. Tem vezes que a gente fica assim já preocupado, mas ele está muito firme, muito forte. Essa aliança toda ali construída em torno do presidente com o vice, o Alckmin, né, que foi ex-governador em São Paulo, uma aliança com 7 partidos. É a primeira vez na história que a gente sai para uma disputa eleitoral com 7 partidos e ampliando, porque alguns partidos querem apoiar, independente de estar nessa coligação. Então, ele está, de todos nós, eu te confesso que ele é o mais animado, assim, muito. Eu estive com ele agora em Brasília, estive em São Paulo. Agora a gente vai ficar muito aqui focado na eleição. Estamos preparando a vinda dele para cá e vocês vão ver o quanto que ele está animado. Está super disposto, malha todo dia, 5 horas da manhã. A gente se cansa com ele, tá? Eu quero te dizer que a gente se cansa. Ele sai de uma reunião para outra, ia jantar, ia almoço. Eu digo, meu Deus, ele não cansa, ele tem muita paciência. E ele está cuidando disso, junto com a Gleisi, com muita habilidade. Essa é uma eleição de todas as nossas vidas, mas eu compreendo que dá dele mais ainda. Ele deveria estar descansando, mas ele colocou o nome à disposição. A gente subiu 2 matérias aqui pelo Convergente, Ana, falando que é fato, né, noticiando, por exemplo, o primeiro é a questão dessa aliança, né, que foi feita com o senador Eduardo Braga, né, o Lula e o Eduardo Braga. A outra também sobre a questão da CNN, que adiou a questão dos debates, né, que seria para depois do dia 5, mas nem Lula e nem Bolsonaro confirmaram. E você que conhece um pouco eles mais de perto, você acredita que o Lula vai participar dos debates? Ele vai, o Lula já participou de debate, não sei qual foi o ano, mas ele participou de debate sozinho, inclusive, já. E ele quer esse debate. Agora, eu acho que o covarde do presidente não vai aparecer para esse debate, não. Ele não tem projeto, ele não tem o que apresentar para o país. Acho que ele não irá. Agora, o Lula vai participar. Ele dá muito valor, e essa é uma coisa muito interessante, Érica, vocês aqui com esse portal que vocês têm construído. As grandes mídias, os grandes veículos de comunicação, eles falaram o que queriam da gente, assim, fizeram um processo. E os blogs independentes, os portais independentes, a turma que ajudava também a dar outras notícias, foram os que davam o espaço para poder a gente dizer, olha, pensem sobre isso, que talvez pode estar errado. E o Lula tem ele não só vai dar entrevista para os grandes veículos, porque tem ali a regra, né, da grade lá, mas também para os portais, para os blogs, ele já faz isso. Lá em São Paulo ele reúne e trata com a mesma atenção que eles fazem para o grande veículo de comunicação, porque a gente precisa pensar também de como a gente democratiza isso. E nós sentimos na pele o que é não ter um espaço para poder falar, ou pelo menos para poder colocar em dúvida aquilo que estava acontecendo. Não tinha nenhum. Então, com toda certeza, ele vai fazer sim, ele defende isso. Tem previsão de quando o presidente Lula vem a Manaus? Ele vem, a previsão é depois do dia 5, ele viria agora, mas a gente teve que ajustar a agenda dele por conta das convenções, ele vai fazer... que nos bastidores estava falando que possivelmente ele viria, né, para a convenção do Eduardo Braga. Ele não ia numa agenda no Pará, que está acontecendo, e em seguida ele viria para cá. E a gente teve que adiar para depois do dia 5, que é quando encerra as convenções, porque tem muita negociação nesse período, Érica, ele precisa estar lá para conversar com alguns partidos. Então, ele vai viajar no máximo a Brasília agora. Eu acompanho a agenda dele, embora não vá pessoalmente.
Ele vai para Brasília, deve fazer alguns estados do Nordeste ainda que falta fechar algumas coisas e volta. E a ideia é a gente trazê-lo para cá, para a região norte. Deve fazer ali o Pará e o Amazonas. Aqui a gente está super ansioso por trazer ele. Anny, a gente agradece muito a sua presença. Eu acredito que essa é a primeira de muitas outras entrevistas ao longo, né, dessa empreitada, dessa caminhada, né, nessa política de 2022. Mas aí eu aproveito, convido você para olhar para aquela câmera ali, para a gente entender direitinho quem é a Anny, fechar com chave de ouro. E eu gostaria que você falasse para a gente uma palavra que representa o estado do Amazonas para você. Eita, uma palavra só, Érica. Olha, primeiro eu quero agradecer aqui esse espaço, dizer que a nossa trajetória está aí à disposição nas redes sociais, Anny Moura AM. Quem quiser me conhecer, muita gente já sabe um pouco da nossa caminhada, mas quem não tiver e quiser conhecer o nosso projeto, o que a gente está pensando, eu convido a todos e todas que estão nos acompanhando para ir nas redes sociais. Eu não consigo dizer uma palavra assim do Amazonas, é muito forte, assim. Eu posso falar uma frase? Pode. Olha, o Amazonas, não vou nem entrar na frase que é a minha que eu estou andando, assim, mas... não, uma palavra seria esperançar do processo nacional, e do Amazonas seria o Amazonas somos nós. Isso mesmo. Você que vem da cultura indígena também, né? E eu entendo isso, que a minha bisavó também era indígena. E a gente tem que valorizar as coisas da nossa terra, né? Então, quando a gente pensa, que você pensa hoje nessa empreitada, vindo como pré-candidata a deputada federal, e você pensa no estado do Amazonas, você pensa na sua família, que você é daqui, né? O que você acha que tem que potencializar em você e o que você acha que tem que diminuir, né, dentro das suas características para esse momento de agora? Olha, que tem que potencializar, eu acho que valorizar muito, que é uma coisa que a gente já faz, mas precisa muito, que nós somos aqui. Nós somos desta terra. A minha ancestralidade, as minhas raízes é deste lugar. Eu sou manauara raiz, então... Vem muita gente de fora se eleger aqui com o voto do nosso estado. Então, está na hora da gente eleger alguém que é daqui. Então, isso a gente tem potencializado e quer potencializar muito mais com o apoio de vocês. O que eu acho que pode diminuir? Não sei, acho que controlar um pouco a emoção. Essa é uma eleição de muita emoção. Então... E você está grávida também, né? Uma forma de outra mulher ficar mais sensível, né? Eu não fiquei. Não ficou? Eu não fiquei mais sensível. Acho que eu fiquei mais dura, mais forte. Faz mais sentido para mim, por estar gestando uma vida, a importância de lutar, do porquê que eu estou aqui. Então, as pessoas dizem que tu está mais sensível. Não, eu estou mais forte, eu estou mais firme. Porque o que eu estou lutando é por um mundo melhor, por um Amazonas melhor, por um país melhor. E estar com uma criança na minha barriga, a minha responsabilidade dobra, assim. Eu podia estar gestando, eu podia estar em casa, Érica, cuidando da minha gestação, não participar da eleição, mas eu escolhi lutar. Então, isso eu quero que meu filho e que as gerações e que as outras mulheres olhem, nossa, ela está lutando e está fazendo num processo que é muito difícil, é de muita emoção pela disputa que está colocada, mas é uma disputa das nossas vidas e não teria outra forma, como foi minha caminhada, senão estar na luta, estar desse lado, lutando pelo povo. A gente agradece muito sua presença. E aí você finaliza dando a mensagem que você quiser para as pessoas que estão acompanhando a gente. Um beijo para minha mãe, Socorro Lima, que está aqui, né? Parabéns para a entrevista. Aqui a Aline Poché. A gente também tem Maria Figueiredo, Paulo Benzerril, Alberto José, Ana Vitória, e as pessoas mandando parabéns para você, lhe encorajando, né? E esse é o momento todo seu. Obrigado, Érica. Obrigado aqui à turma do Convergente. Muito importante ter esses espaços. Continue fazendo. Muito importante fazer e dar esse espaço para as pessoas terem oportunidade de dizer suas ideias. E para quem está me escutando, quem está me acompanhando aí, eu estou à disposição, quiserem conhecer e dizer que o voto, ele não pode, tem que ser pensado muito bem, nós não podemos errar. Esse é um processo eleitoral que pode ou piorar de vez a nossa vida ou esperançar e ter um voto de que você tem condições de mudar a realidade. Ainda não pode pedir voto, mas você pode começar a refletir sobre o seu voto e é muito importante para mudar a realidade do Amazonas e do nosso país.
Muito obrigada. Beijo para vocês.